Pensa comigo, gente. Às vezes vocês me mandam alguns relatos que eu fico traumatizada e eu penso, não vou me traumatizar sozinha e eu trago pra vocês também. Ah, qual é? Eu tenho que trazer um pouco de diversão pra noite de vocês, não é? Porque eu não quero ser a única a passar noites em claro. Bom dia. Esse relato que eu recebi talvez deixe vocês um pouco paranoicos, então eu já vou deixando o aviso aqui, mas ao mesmo tempo todos os meus vídeos podem causar o mesmo efeito, então assistam pela sua conta em risco. Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon e este é de Bacon Terror. Já lembrando que se você é do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra se inscrever, porque aqui além de ter conteúdo diário, nós temos 2 vídeos longos semanais. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje agradecendo pelos 100 mil seguidores no TikTok. Eu sei que não é aqui, só que ao mesmo tempo é uma marca que eu sonhei a minha vida inteira e eu sei que a gente vai atingir aqui no YouTube também. Essa semana eu postei alguns vídeos no TikTok a respeito de uma história que eu escrevi, eu narrei um pedaço dela pra vocês, inclusive já anunciei que eu tô fazendo o livro, porque eu sei que tem muita gente pedindo, e com isso eu recebi um relato que me deixou bem em choque, por assim dizer. E eu vou narrar ele pra vocês hoje. Vocês sabem que eu tenho este fascínio gigante por doppelgangers, principalmente, mas por skinwalkers, por mímicos, por qualquer coisa que imite ou que haja como você ou que queira tomar o lugar de alguém. E também sabe que eu tenho muito medo de espelhos. E é justamente por isso que eu decidi trazer este relato aqui pra vocês, porque ele mistura tudo isso e mais um pouco. Já avisando que nenhum nome vai estar sendo citado e que eu fiz algumas mudanças a respeito da escrita pra ficar um pouco mais fluida aqui pra vocês. Então vamos lendo e vamos comentando. Oi, você provavelmente vai achar que eu sou maluca e talvez você nem acredite em nada disso e tá tudo bem. Eu também não acreditava e talvez seja justamente por isso que isso aconteceu comigo. Eles se alimentam da dúvida. E já começamos bem, né? Eu sempre fui uma pessoa muito racional, daquelas que busca explicação pra tudo. Se a luz pisca, é fiação. Se houve passos, é madeira dilatando. Nada é espiritual e nada é assombração. Tudo tem uma explicação. É isso que a moça que conta o relato pra gente costumava dizer. E era assim que eu pensava até muito pouco tempo atrás. Até isso aconteceu comigo. O meu trabalho é remoto, só que eu tenho que ir alguns dias presencialmente. Eu acho isso um saco. Não gosto muito de sair de casa. Às vezes, quando o silêncio é demais, eu deixo um vídeo de fundo ou deixo o YouTube tocando aqueles vídeos de barulho de chuva. E foi numa dessas noites, aliás, que começou essa coisa toda. Aí, gente, ela conta que ela acordou às 3 horas da manhã com muita sede. Acordar às 3 horas da manhã costuma muito ser um sinal espiritual. E esse é um dos motivos pelos quais a minha avó, que é extremamente católica, sempre me fazia rezar o creio várias e várias e várias vezes quando eu acordava às 3 horas da manhã. Então, ela ter acordado às 3 horas da manhã já é um sinal de alerta. Óbvio, às vezes você tá com sede, às vezes você só quer tomar água. Quando é um caso isolado, gente, óbvio, caso isolado é caso isolado. Só que se repete 3 vezes, eu já começo a desconfiar. Ela continua falando que a garganta dela parecia seca, como se ela tivesse passado o dia sem beber água. Ela levantou, foi pra cozinha, tomou água e no caminho de volta ela percebeu que a luz do banheiro dela estava acesa. E aí ela diz: na hora eu não dei atenção. Só pensei que devia ter deixado acesa sem perceber, apaguei e voltei a dormir. Na noite seguinte, a mesma coisa, sede absurda, mesma hora, luz do banheiro acesa. A terceira noite foi igual. E aí eu comecei a me perguntar, será que eu tô fazendo isso dormindo? Me levantando e acendendo a luz sem lembrar? Vocês lembram que eu falei do número 3? 3 horas da manhã, 3 noites seguidas, por que sempre o número 3? Além daquilo de Jesus ter morrido às 3 horas, e a partir daí, 3 horas da tarde até 3 horas da manhã, o horário divino, 3 horas da manhã a 3 horas da tarde, é o horário em que as coisas acontecem, se é que vocês conseguem me entender, também tem aquela parada de toda a simbologia do número 3. Por que 3? Por causa da Santíssima Trindade, gente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas entidades negativas, aquelas de lá de baixo, elas zombam da Santíssima Trindade através do número 3. E é por isso que normalmente em filmes de terror, você sempre ouve 3 batidas, 3, 3, 3, 3, 3. Então o 3, gente, ele é um número muito forte na simbologia cristã, principalmente na católica. E aí ela continua. Eu comecei a desconfiar de mim mesma. Coloquei um copo d'água ao lado da cama para não precisar me levantar e mesmo assim eu acordei com sede de novo. E a luz, ela estava acesa, como se alguém tivesse passado ali antes de mim, como se algo estivesse se repetindo. E eu ainda não entendia que aquilo era um padrão, aquilo era apenas o início. Eu comecei a me sentir observada. E não era aquela sensação leve, sabe? Era um incômodo físico, como se tivesse um peso em cima dos meus ombros, uma vibração baixa parando no ar. Toda vez que eu passava pelo espelho do corredor, eu tinha que me forçar a não olhar. Eu não sei porquê, era como se eu olhasse, algo ia estar errado com o reflexo. Algo pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para me quebrar por dentro. Na sexta noite, uma coisa diferente aconteceu. A luz do banheiro, ela acendeu de novo, só que eu tinha desligado o disjuntor do cômodo antes de dormir. Ela desligou o disjuntor do cômodo. Ela fez isso, gente, para ter certeza de que não era elétrica, e ela disse que mesmo assim a luz estava acesa, fraquinha, amarelada, mas acesa. Me arrepiou aqui até os pelos do... Quando eu cheguei perto, a porta do banheiro fechou na minha cara, sozinha. Fechou devagar, como se alguém estivesse empurrando com cuidado. Vem aqui com a mamãe tá com medo. Vem, Luke, vem. Vem com a mamãe, que a mamãe tá apavorada. Você tem alguma coisa a dizer sobre a história, Luke? Você também tá com medo?
Achei muito justo, Luke. Eu travei, fiquei parada ali por alguns segundos, com o coração martelando no peito. Eu abri a porta com tudo e não tinha ninguém. Na manhã seguinte, eu fui falar com uma amiga que é sensitiva. Eu não contei tudo, só falei que estava acontecendo coisas estranhas e que eu queria a opinião dela. Ela só me fez uma pergunta. Tem algum espelho virado pra alguma porta da sua casa? Eu gelei. Sim, o espelho do corredor fica de frente pra porta do banheiro. Sempre ficou. Ela me pediu pra cobrir, só isso. Ela disse, por favor, só faz isso hoje, antes de escurecer. Eu cobri e dormi melhor naquela noite. Aqui ela conta, gente, que pela primeira vez em mais de uma semana ela não acordou nenhuma vez de madrugada. Só que no dia seguinte, quando ela tirou o pano do espelho, ela viu que tinha algo estranho no reflexo. Ela não notou isso imediatamente, só que quando ela tava saindo do banheiro, ela olhou de relance e acabou percebendo que tinha uma marquinha de dedo no espelho. Ela disse que era como se alguém tivesse pressionado o dedo com força. Era uma marca gordinha com a digital borrada, só que ela era do lado de dentro do espelho. Ou seja, o vidro, gente, ele estava limpo por fora, ela passou o pano e a marca ela não saía. Só que isso aconteceu, gente, porque tava no verso, tava do outro lado, como se alguém tivesse tentado sair do espelho pra fora, como se alguém tivesse tocado do outro lado do espelho. Ela disse que nunca soube como isso foi possível. E aí a paranoia começou a consumi-la. Ela começou a dormir, gente, com todas as luzes acesas, com a TV ligada, com música, e ela se sentia observada o tempo todo. E o pior é que ela sentia que aquilo que estava acontecendo não era mais sobre ela ver algo, era sobre algo vê-la. Ela era o objeto sendo observado. Aí ela diz: resolvi então fazer o que a minha amiga pediu. Gravei uma noite inteira, deixei o meu celular apoiado na estante, de forma que ele captasse o corredor e o espelho na parte do banheiro. No dia seguinte, tinha quase 8 horas de vídeo. Eu assisti tudo em velocidade aumentada, até que por volta das 3h33 da manhã, eu vi a luz do banheiro se acendendo, só que não foi como das outras vezes. A luz acendeu, só que não houve movimento algum. Pelo menos não fora do espelho, porque no reflexo apareceu algo. Era uma silhueta parada no canto do corredor, não no mundo real, só no reflexo. Fiquei dando pausa, avançando quadro a quadro, e em um dos frames, bem rapidinho, ela virou o rosto. Era o meu rosto. Meu cabelo, minha expressão, mas com algo errado. A boca sorria, o sorriso largo demais. O pescoço torto e os olhos eram completamente pretos, sem pupila, e ela não piscava. Ela só olhava pelo reflexo, como se estivesse esperando que eu notasse ela, como se ela estivesse esperando a minha reação. Aqui, gente, foi onde eu perdi as estribeiras. No começo eu até pensei que podia ser um doppelganger, mas como seria um doppelganger se os olhos estavam totalmente pretos? Talvez alguém de Sete Além que veio? Talvez alguma outra coisa, alguma espécie de entidade, não sei. Aí ela diz de novo: mostrei isso pra minha amiga e o que ela me disse me fez perder completamente a paz. Você virou uma porta. Quando você duvidava, você era alimento. Agora você é passagem. Eles só querem te assustar, mas também querem atravessar. Ela me contou sobre entidades conhecidas como miméticos, que imitam seres humanos com perfeição. Só que eles só podem se manifestar em lugares onde há espelhos, que o reflexo onde eles treinam, testam, observam até estarem prontos para sair. Só que uma das regras, segundo ela, era clara. Se o reflexo piscar em um momento diferente de você, corra. E foi isso que aconteceu na noite seguinte. Antes da gente continuar o relato, vamos lá. Eu pesquisei a respeito desses miméticos e eu não encontrei nada sobre o que essa mulher disse. Assim, eu encontrei realmente a respeito da entidade miméticos, que são espíritos ou entidades que conseguem, blá blá blá, só que não fala exatamente a parte dos espelhos. Ao mesmo tempo, gente, eu não tô duvidando em nada a respeito dessa história. Justamente porque nem tudo que existe está registrado na internet e nem tudo que está registrado na internet necessariamente é real. E algumas coisas, algumas informações, elas só estão bem mais escondidas. E eu, como uma pessoa que já praticou muito a cartomancia, entre outras coisas, sei também que existem outras formas de obter informação que vão um pouco além apenas dos livros e por aí vai. Existem algumas informações, gente, que elas só são passadas ou boca a boca ou que elas ainda não estão registradas. Não significa necessariamente que são falsas ou que são verdadeiras. Também tem toda aquela parada de moldar a realidade, só que isso daí, gente, fica para outro vídeo, senão este aqui vai ficar longo demais. Depois disso, ela diz: eu fui ao banheiro de madrugada sem querer, minha gata miou muito alto e eu achei que ela estava presa lá dentro. Quando eu passei pelo corredor, eu não aguentei e olhei pro espelho. Ela estava lá. A minha cópia, parada no mesmo lugar que eu, mesma roupa, mesmo cabelo, mesmo rosto. Mas ela piscou e eu não. E o pior, ela não parou de piscar, ela continuou de forma mecânica, lenta, como se estivesse me zombando. Pisca, sorri. Pisca, sorri. Pisca, sorri. Acordei no chão da sala, tinha desmaiado. Aí, gente, neste ponto, eu já estaria chamando o padre Fábio de Mello. Facilmente. Desde aquele dia, os espelhos não são mais confiáveis. Já me vi passando no reflexo da sala sem ter saído do quarto. Já me vi olhando torto pra mim mesma enquanto penteava o cabelo. Já vi meu reflexo sorrir com o lado errado da boca e já vi o meu reflexo parar enquanto eu continuava me movendo. Agora, eu já me sinto cada vez mais fraca e louca. Eu esqueço palavras, me confundo com o tempo, as minhas plantas estão morrendo e a minha gata desapareceu. Só que o pior
ainda estava por vir. Na última semana aconteceram duas coisas que me fizeram ter certeza de que algo atravessou. No trabalho, minha colega, ela me chamou de lado na sala e perguntou o que tinha dado em mim na terça. Disse que meu comportamento foi completamente fora do padrão e que eu tinha falado coisas estranhas, me afastado dos colegas e que eu tinha ficado parado 1 hora quase, olhando fixamente pro monitor sem digitar nada. Só que assim, gente, terça-feira eu não fui trabalhar. Eu tava com a minha mãe no hospital e o meu chefe sabia disso. Era presencial, mas ainda assim eu tinha entregado o atestado, eu tenho as mensagens, eu tenho fotos, eu estava longe da cidade. E ontem 2 amigas me ligaram perguntando por que eu tinha ignorado elas no shopping. Disseram que eu estava sozinha, sentada no banco com uma expressão vazia e que quando chamaram meu nome eu sorri, só que sem reconhecê-las. Era um sorriso estranho, esticado e sem afeto. Disseram que eu levantei e entrei numa loja e que quando foram atrás eu não estava lá. Só que vocês sabem o problema? Ontem eu estava em outra cidade, viajando para assistir a um show. Então quem era aquela? Quem foi pro trabalho no meu lugar e quem estava no shopping com a minha cara, com o meu corpo, só que sem mim? Aí, gente, ela conta que ela não consegue mais desconfiar em reflexos e nem nas lembranças dela. Porque ela fica se perguntando se será que eles já trocaram de lugar ou será que ela continua sendo ela? Ela tenta evitar espelhos, só que ela sente que aquela outra coisa tá cada vez mais presente na vida dela. Tanto em outros reflexos além do espelho, como em óculos, de olhos, de qualquer lugar, quanto nas respostas que ela recebe dos outros e também na forma com que as pessoas olham pra ela na rua. Ela fala também que ela tentou tirar o espelho dela da parede do banheiro, só que atrás dele tava um reboco, tava um rabisco, que parecia um símbolo, só que também não, e que tinha marca de 2 dedos atrás ali do espelho, sabe, na parede, colado na parede. Como se alguém tivesse tentado forçar a saída. Ela disse também que às vezes ela acorda com o rosto molhado, não de suor, mas de água, como se ela tivesse atravessado alguma coisa líquida. Ela diz também que não sabe como resolver isso, não sabe até que ponto isso é real e até que ponto não é, mas que ela tá muito, muito assustada e que ela tá tentando ver com essa amiga dela, que é sensitiva, o que dá pra ser feito. Disse que tá tentando alguns rituais de banimento, mas que ela ainda não tem certeza se está funcionando ou não. E que ela vai me enviar mais relatos dizendo se está dando certo ou se não está. Ela também perguntou a minha opinião a respeito, eu falei algumas coisas e vamos ver no que isso tudo vai dar. Algumas informações foram retiradas ou modificadas pra manter a integridade dela, e isso foi a pedido dela, mas assim, muito estranho. Muito estranho. Vocês já ouviram falar de uma criatura assim, que faça tudo isso, que haja dessa forma, que tenha esse modus operandi? Honestamente, eu nunca tinha ouvido falar de algo assim e eu tô muito fascinada. Nunca aconteceria comigo, porque eu acredito em tudo isso. Se me falarem, eu vi um unicórnio, eu vou estar ali acreditando e te dando apoio, porque pra mim, tudo pode ser real. E eu estou falando, além de tulpas e tudo mais, eu realmente acredito que muitas coisas são reais, que muitas não são, que muitas realmente são invenção. Só que não cabe a mim dizer o que é real ou o que não é. Cabe a mim acreditar. Que eu não sou filha de São Tomé, gente. Se me falarem, eu acredito sim. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam? E se a resposta for não, eu acho que você deveria tomar cuidado. E se vocês quiserem que eu traga também mais relatos, vocês podem me enviar no e-mail que está aí na descrição. Aliás, muito, muito, muito obrigada pelos 100 mil seguidores no TikTok. Se vocês quiserem, eu posso fazer aqui um especial de 100 mil seguidores lá no TikTok. Porque assim, gente, a gente bateu 100 seguidores aqui também. De 100 para 100 mil, o que muda são alguns zeros. Na minha opinião, o zero, ele não é tão diferente assim. Me digam aí o que vocês acharam e comentem o que vocês gostariam de ver aqui no canal também. E não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, que eu tô bem mais ativa no TikTok, no Twitter e no Instagram. É que assim, tudo que eu tinha pra falar, eu fui falando já no meio do relato. Justamente pra não perder o timing. Mas, no lugar dela, eu nem estaria conseguindo dormir. O que vocês fariam? O que vocês acham que é? Vocês acham que seriam esses tais de miméticos ou não? E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se vocês quiserem deixar um comentário, vai ajudar muito aqui o canal a crescer. E também manda esse vídeo pro amigo, hein? Isso ajuda demais. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí, miméticos, que eu vou saber que você assistiu. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.